força é uma força devido à influência do campo gravitacional. Certo? De maneira que ela é definida como peso é massa vezes gravidade, certo? É muito importante falar dessa grandeza física, desse tipo de força, porque aparece em muitos sistemas mecânicos, certo? Que possivelmente a gente vai desenvolver através das leis de Newton, certo? Então, sempre quando vocês pensarem em força-peso, o peso é massa vezes o valor do campo gravitacional, certo? Muitas das vezes é dado de quanto? 10 metros por segundo quadrado, certo? Tudo bem? É aquela questão, o peso ele sempre o quê? Ele sempre age na vertical, tá? Então todo e qualquer corpo que tem massa, você pode associar uma força-peso a esse corpo, certo? De maneira que se ele tiver uma certa altura, a gente considera que esse peso é o principal responsável por fazer com que ele saia do equilíbrio. Então vamos pensar que ele é abandonado, né, nessa altura aqui, ele certamente ele vai, né, chegar, no caso, na superfície com uma certa velocidade v. Ou seja, ele vai ganhando velocidade até chegar numa velocidade máxima aqui. Tudo bem? Certo? A gente vai ver com mais detalhes quando a gente falar sobre conservação da energia mecânica de um sistema, certo? Mas a princípio, nós sabemos que todo e qualquer corpo que tem massa, você pode associar força-peso, certo? Tudo bem? Que é uma grandeza o quê? Vetorial. Todo e qualquer tipo de força é uma grandeza vetorial, certo? Tem direção e sentido. Tudo bem? Então, da mesma forma que a gente buscou calcular, por exemplo, a velocidade do corpo, a aceleração, o espaço percorrido, quando a gente trata de sistemas mecânicos através de forças, né? Através das forças que lá existem no sistema, a gente vai em busca do que? Da aceleração. Agora a gente vai em busca de uma outra grandeza importante que é a força resultante do sistema. E da aceleração do sistema a gente pode obter novamente a velocidade, o tempo, o espaço percorrido, certo? As relações que nós obtivemos anteriormente nós podemos utilizar nesses sistemas que vão aparecer, que a gente pode interpretar através das forças que estão atuando no sistema. Tudo bem? Então a gente já vai só ir avançando no assunto, certo? Mas claro que muito que eu vou cobrar de vocês é justamente o que? A aplicação imediata da segunda lei de Newton. Vocês têm que aprender a aplicar a segunda lei de Newton. Agora, para mesclar aí os assuntos, assunto anterior com o assunto novo, aí isso aí já é consequência, né, do aprendizado, a gente vai vendo devagar, mas eu quero que vocês aprendam a aplicar a segunda lei de Newton, certo? Então, a gente precisa saber dessa força-peso, ela existe a toda e qualquer massa existente, né, no sistema. Toda e qualquer massa, você associa a força-peso, perfeito? Outro tipo de força que a gente observa também, a força normal. O que seria a força normal? Trata-se de uma força uma força devido ao contato com alguma superfície, com alguma superfície,
certo? E muitas das vezes essa força normal, ela é definida, né? De maneira que, se eu for pensar na força resultante do sistema, e se a força resultante é zero, ou seja, existem forças que estão se anulando entre si, certo? Então, por exemplo, eu não derrubo essa parede, eu acredito que é o exemplo lá do vídeo, né? Eu não derrubo essa parede por quê? Porque existe uma força sentido oposto que está anulando a minha força, certo? Então a gente tem que definir, é uma definição. Então, se eu estou em contato com a superfície, certamente existe uma força que está se opondo, que é devida a esse contato, certo? Que a gente define de normal. Então, todo e qualquer corpo que está em contato com alguma superfície, você já pode pensar que existe uma força aplicada sobre o corpo devido ao contato com a superfície. E ela é sempre perpendicular a essa superfície, certo? Então aqui, ó, por exemplo, eu posso ter esse corpo de massa M, tá? E como a gente está em contato com o solo, por exemplo, com essa superfície aqui, então eu já posso projetar uma força normal, certo? Que é perpendicular à superfície. O que é ser perpendicular? É formar o quê? 90 graus, certo? Então aqui forma 90 graus, ó. Tudo bem? Forma 90 graus aqui, ó. Então é perpendicular à superfície, certo? E como a gente vai ver mais adiante, já vou logo adiantando para vocês. Veja, esse corpo, quando está assim, por exemplo, eu estou aqui, estou parado, certo? Por que eu não estou em movimento? Porque não existe uma força resultante sobre mim, certo? Basicamente é isso que a gente pode pensar. Ou seja, então, se eu tenho massa, eu tenho peso, certo? Se eu tenho massa, eu tenho peso. Então, para anular o peso, existe uma força que tem que se opor ao peso, certo? Então aqui, esse sistema aí fica em equilíbrio porque eu tenho a normal para cima e eu tenho o peso que está para baixo. Ou seja, de maneira que a normal é igual ao peso, certo? Se, hipoteticamente falando, vamos pensar que a normal é maior que o peso. Vamos pensar que a normal é maior que o peso. Nesse momento aí, certamente o bloco ia para cima. Mas como eles são iguais, o bloco fica parado, certo? Claro, quando ele vai para cima, ele já perde contato com a superfície, aí não existe mais normal. Porque ela é definida devido ao contato com a superfície, certo? Tem que ter contato, certo? Existem outras situações também, né? Posso pensar no plano inclinado, um plano inclinado aqui. Eu tenho o corpo, certo? Veja, aqui nesse caso, o peso está para baixo, que é sempre é para baixo, né? Mas a normal ela é perpendicular à superfície, então, para formar 90 graus com a superfície, a normal está assim, ó. Certo? Ela forma 90 graus aqui, ó. Tudo bem? Existem situações em que o corpo está assim. Ou seja, a normal já está para cá, é perpendicular à superfície. Certo? Mas claro, para que isso fique dessa forma, em equilíbrio, existe uma força peso aqui e existe uma força de atrito, sei lá, para cima. Eu já estou definindo aqui, né? Que nem falou ainda, mas como vocês já viram o vídeo, você sabe que existe o atrito e no caso é sempre tangente à superfície, né? Ou sempre se opõe a um possível movimento. E claro, para que haja normal aqui, deve ter alguma força de natureza, sabe lá qual, né?
mas deve ter uma força F no sentido oposto, para que o sistema esteja em equilíbrio, certo? Isso, condição de que a força resultante é igual a zero, né? Mas o foco é na normal, tá? Então pensa na normal com uma força que é devido ao contato com qualquer tipo de superfície. Ela é sempre perpendicular, certo? Como a normal possui direções aleatórias, né? Pode ser qualquer direção do sistema, certo? Por conta do contato, a gente já percebe que de fato a normal ela não é uma reação do peso, né? Então por isso que tem aquela discussão, a normal é uma força de reação do próprio peso ou vice-versa? Não, porque em alguns sistemas a normal assume direções diferentes da do peso. A normal tem um certo ângulo em relação ao peso, aqui a normal é perpendicular ao peso, e aqui a normal já é o que? A mesma direção do peso. Então a normal ela não é uma força de reação do peso, certo? Então sempre tem que ter cuidado se uma força é reação da outra. Por isso que a gente vai discutir lá adiante, né? Terceira lei de Newton, essa discussão de forças, né, que surge no sistema devido à ação de uma outra força. No caso, a reação de uma força devido à ação de uma outra força qualquer, tá? Mas de fato, a normal não é igual ao peso. Mesmo porque o peso é de natureza o quê? É de natureza gravitacional, certo? É devido ao campo gravitacional. E a normal é devido ao contato com a superfície. São naturezas distintas, certo? Mas o peso ele participa de muitos sistemas mecânicos, tudo bem? Então, peso, a presença de massa você associa ao peso, e a normal você associa ao contato com a superfície, certo? A normal é dada pela letra N e o peso é dado pela letra P, certo? O que mais que podemos falar sobre a força de atrito? Força de atrito é interessante também. A gente pode dizer que a força de atrito é uma parcela da normal e ela é devido ao contato com alguma superfície ou contato que ocorre entre superfícies, certo? Mas ela possui um papel muito importante, que é justamente que a força de atrito ela está muito relacionada com a rugosidade da superfície, certo? Ou até mesmo ela tende a sempre a retardar qualquer tipo de movimento. Claro, existem situações em que quanto maior o atrito, melhor é o movimento do corpo, mas na maioria dos casos ela age de maneira a retardar o movimento, a diminuir a velocidade do movimento do corpo, certo? Então a força de atrito é uma força devido ao contato com a superfície, contato com a superfície contato com a superfície no caso e age em direção tangente ao movimento do corpo. Ao movimento
corpo, tá? O movimento do corpo. E a gente pode estabelecer vou colocar aqui especialmente para estabelecer a força de atrito através dessa seguinte relação, né? O FAT, ela é uma parcela do coeficiente de atrito, certo? Então aqui, desculpa, da própria normal, né? É uma parcela da normal, tá? Mas aí, o que está aqui no meio? Vai estar uma constante, que é justamente dita por coeficiente de atrito, certo? Esse coeficiente de atrito, geralmente, é muito difícil ter caso em que ele é maior que 1, tá? Na verdade é inexistente, né? Caso em que o coeficiente de atrito é maior que 1, certo? Mas pode definir, muitas questões às vezes é definida sendo maior que 1. Eu já vi isso acontecer. Mas a gente diz que o FAT ele é uma parcela, no máximo o coeficiente de atrito ele é igual a 1. Mas ele está entre 0 e 1, porque ele é uma parcela da normal, certo? É por isso que tem que ter contato com a superfície também, porque depende da normal aqui. Depende dessa força normal com a superfície. Esse coeficiente de atrito aqui, certo? Esse coeficiente de atrito, ele está relacionado com o material, né? Com o material que está em contato. Então, por exemplo, com o corpo, esse corpo aqui está em contato com a superfície. Entre a superfície e o corpo, existe o que chamamos de rugosidade, certo? Então, quanto maior a rugosidade, maior esse coeficiente de atrito. Tudo bem? Quanto mais polido for a superfície, menor esse coeficiente de atrito. Então, por isso que o atrito ele tende a zero, né? Quando uma superfície é bem polida. Mas é muito difícil de você polir uma superfície e deixar o atrito zero ali, certo? De maneira que você joga um corpo, ele vai infinitamente com velocidade, por exemplo. Então uma hora ele vai parar, porque por mais que ele vai escorregando e vai se movimentando, uma superfície polida, uma hora ele vai parar, porque tem a resistência do ar também, né? Mas se considerar ali somente a superfície, uma hora ele vai parar também, porque você não consegue experimentalmente zerar a superfície ali, né? Deixar o coeficiente de atrito igual a zero, certo? Esse exemplo aqui, eu não sei se vocês já viram esse exemplo do corpo na parede. Vocês podem até fazer aí na casa de vocês. Se vocês pegarem um canudo, esses canudos de plástico, né? Pegarem um pano assim, ó, começarem a atritar assim, vocês atritam ele, o canudo, aí vocês colocam na parede. Vocês vão ver que o canudinho ele vai ficar parado, né? Ele vai pregar na parede mesmo. Você coloca o canudinho na parede e fica lá. Mas por que vocês têm que atritar para poder eles ficarem parados lá? Alguém sabe me dizer? Qual é isso? Alguém já viu essa experiência já do canudinho? Você atrita ele, você coloca ele na parede e ele fica lá na mesma posição. Eu já vi na minha escola antiga. Isso. Então basicamente é isso que acontece, ó. A força-peso do canudinho ela é igual à força de atrito com a superfície, certo? Só que você tem uma normal aqui, por causa do contato, né? Você tem uma normal aqui, essa normal está sendo anulada por uma força F, que está entrando na parede. Essa força, ela é de natureza elétrica, tá? Então, quando você atrita, né, o canudinho, você está, de alguma forma, está retirando ou acrescentando elétrons na constituição, né, do material, e ele vai ficar carregado.
Aí, se você tem cargas positivas ou negativas, você pode ter aí a, alguma influência elétrica de maneira que você possa gerar uma força de natureza elétrica, certo? Uma força eletrostática, né? Então essa força eletrostática ela está entrando na parede, aí ela está sendo anulada por uma força normal, enquanto uma força de atrito para cima está sendo anulada pela força T. Aí toda essa distribuição de forças resulta em uma força resultante igual a zero. Aí o canudinho lá, né, fica em equilíbrio ali, certo? E não vai nem para cima nem para baixo. Ele não vai entrar na parede porque teoricamente é impossível, mas tem que definir uma força. E também ele não vai sair da parede porque por conta da normal, teoricamente, né? Então a gente tem que definir essas forças e elas existem na natureza, por mais que seja meio que fora do senso comum, né? Bem no campo do abstrato, como é que pode existir uma força normal? Porque é só se tiver em contato com a superfície, né? Tem que definir essa força para estabelecer algumas leis físicas, certo? Que estejam dentro das leis físicas, principalmente dentro das leis de Newton. Ela funciona muito bem em fenômenos que estejam aí, né? Que não considere, né, uma velocidade tão brusca. E na maioria dos fenômenos no nosso dia a dia, a gente pode muito bem usar as leis de Newton para compreendê-los, certo? Tudo bem? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar essa força elétrica que lá no terceiro ano, né? A gente vai estudar a carga elétrica, ou um outro professor for estudar a carga elétrica com vocês, certo? Vou apagar aqui. Força de atrito. Então, eu ia falar para vocês, se você tem um corpo, por exemplo, uma superfície, se eu pegar um zoom aqui, ó, vou pegar aqui um zoom, o que nós temos aqui? Nós temos que a superfície ela é assim. Você tem um bloco e a superfície tem essa rugosidade aqui, certo? Não sei se vocês compreenderam. Tem essa rugosidade. Essa rugosidade ela está relacionada com o coeficiente de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior essa rugosidade. Para você anular essa rugosidade é quase impossível, certo? Uma outra força que vocês não assistiram também, eu acredito, né? É a força elástica, que é importante também. Tal força. Também sobre essa força elástica, professor? Hã? Não, mas... Fazer esse exercício com essa força elástica também? não precisa não. Aqui eu já vou trabalhar bastante aqui com vocês agora. Só mesmo até a força de atrito que está lá, né? O vídeo. Eu achei interessante porque eu abordei várias situações lá interessantes. Aí eu resolvi passar para vocês assistirem, né? E dinamizar mais a aula de hoje também, tá? Mas aqui eu já vou passar para vocês a força elástica, certo? Tal força está relacionada com alguma deformação no sistema. Alguma deformação. Eu já vou colocar aqui a deformação X. Já estou definindo que a deformação é dada pelo X no
sistema. Então veja, vamos pensar que eu tenho um corpo que esteja preso aqui por uma mola, por exemplo, certo? Vamos pensar que esse corpo de massa M está preso a uma mola, tudo bem? Essa mola, ela faz parte do sistema. Muitas das vezes a gente usa essa mola, na verdade a gente despreza a massa da mola, mas ela faz parte do sistema, de maneira que ela deforma, ela pode comprimir ou ela pode expandir, certo? Ela pode comprimir ou ela pode expandir. Vamos pensar que aqui é a situação em que o corpo está em repouso, todo o sistema está em repouso, certo? Vamos pensar dessa forma, tudo bem? Agora vamos definir uma outra situação, tá? Vou apagar aqui rapidinho. Vamos pensar agora na mesma situação, só que a mola comprimida. Vou pensar aqui, ó. Que a mola comprimida. Tá? Na verdade é o seguinte, eu vou apagar aqui, porque senão vai... Eu vou colocar essa situação lá em cima, certo? Senão não vai dar certo. Vamos pensar aqui, ó. Situação em repouso da mola. No bloco de massa M, certo? Agora a situação em que o corpo, a mola, né, está comprimida. É o mesmo bloco de massa M, certo? Aqui está em repouso. Aqui está comprimida. Mas só que ela está comprimida devido a quê? Devido a uma força F que eu estou aplicando nessa direção e sentido, certo? Como se eu estivesse aplicando assim, ó. Tudo bem? Então veja, o que seria deformação no sistema? A deformação que aconteceu nesse sistema foi equivalente ao quê? A essa distância aqui, ó. Certo? Então, essa distância aqui daqui para cá foi o quanto que a mola deformou. Esse tamanho X aqui. O quanto que ela deformou. A gente pega a situação original, a situação em que a mola está relaxada, né? Assim que a gente julga. Aí a gente deforma ela, ela vai comprimir. Aquela quantidade que comprimiu, aquela pequena parcela que comprimiu, um valor X, que é a minha deformação. Tá? Veja, nessa situação em que estou aplicando uma força aqui, o bloco está parado. Se ele está parado é porque existe uma força de sentido oposto, que é o que vamos definir por força elástica, certo? Então, à medida que eu faço uma força nesse sentido, gera uma força no sentido oposto. Que é justamente uma força elástica, certo? Então veja, quando eu desloquei o corpo nessa direção e sentido, certo? Eu desloquei o corpo para cá, a mola, né? Eu desloquei para cá e eu gerei uma força no sentido oposto. Isso vai implicar uma
uma coisa bem simples, mas que às vezes a gente despreza, né? Deixa só esse ônibus passar aí. Eu deslocando o bloco de massa M nesse sentido, nessa direção e sentido, a força que é gerada é no sentido oposto. Isso implica dizer o quê? Que a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação, certo? Primeiro que para gerar força elástica eu tive que deformar um valor X, a mola, certo? Mas como os sentidos são opostos, à medida que você comprime a mola nessa direção, você gera uma força elástica maior. Isso aqui me dá como consequência o quê? Um sinal de menos aqui na frente. Você tem que inserir um sinal de menos para que isso fique de acordo com a análise no sistema, certo? Isso aqui é claro, isso aqui é uma interpretação dentro das propriedades vetoriais, certo? Porque como esse F aqui está em sentido oposto com o vetor, no caso deslocamento, que ocorreu com o bloco, então eu tenho que inserir um menos na frente. Isso aí é muito importante, tá? Mas em alguns casos a gente despreza esse menos, a gente faz o balanço e análise das relações, a gente despreza esse menos, considera tudo positivo e sai resolvendo muitos problemas. Mas em outras situações a gente tem que considerar esse menos aqui, certo? Ou seja, a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação no sistema. Mas ainda está faltando coisa aí, né? Está faltando informação. Por quê? Porque desse lado aqui, desse lado é força e é dada em newtons, certo? Do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho a deformação. Tenho a deformação. E essa deformação ela é dada em... Isso aqui no sistema internacional, né? A deformação é dada em metros no sistema internacional. É uma quantidade dada em metros, centímetros, milímetros, certo? Mas é dada em metros, certo? Então eu tenho que inserir aqui no meio uma constante que tenha uma unidade o quê? Tem uma unidade newtons por metro para poder balancear a equação. Então aqui que a gente define, né? Aqui na frente tem que ter uma constante K, onde essa constante K tem a unidade newtons por metro. Quem é essa constante K, pessoal? Essa constante K é conhecida por constante elástica, certo? Do material. Então, cada material que, no caso, tem essa propriedade de deformação, você já pode associar a esse material uma constante elástica. Uma bola, um elástico, certo? Ou qualquer tipo de material que possa sofrer deformação. Então, para esse material, você pode associar uma constante elástica. Para cada tipo de material, você tem um valor para a constante elástica, certo? Tudo bem? Então, quando você for analisar um sistema e você tem que envolver a força elástica, você tem que saber o valor da constante elástica, da componente do sistema, né? Parte do sistema que sofreu deformação e o quanto que foi deformado. No caso, se for uma mola, você tem que saber o quanto que ela comprimiu, o quanto que ela expandiu, joga na relação, coloca a constante elástica da mola e você tem a força elástica, certo? Vou colocar bem aqui, ó. Fe é a força elástica. O X é a deformação. O quanto que deformou, né? Alguma parte do sistema ou todo o sistema.
E o K é a constante elástica. Tá? Essa relaçãozinha aqui é conhecida por lei de Hooke. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Isso aí é a forma de que a força elástica é, professor? Isso, essa que é a relação da força elástica. Não sei se está certo aqui, eu acho que não é assim não o nome dele. Não sei se é assim. Não é Hooke, é Hooke. Eu vou procurar aqui o nome dele. Não é assim não, deixa eu colocar o nome dele certo, senão me brigo, né? Eu acho que é com dois U, e um K. É, isso mesmo. Lei de Hooke. Hooke. Certo? Opa, não tem um E. É a lei de Hooke. Tudo bem? Certinho. Então, veja, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, essa lei de Hooke, ela é muito aplicada em vários sistemas mecânicos que a gente pode reproduzir normalmente, né? A gente pode reproduzir facilmente, mas ela é muito aplicada também na construção de materiais, certo? Se a gente pensar, por exemplo, que moléculas estão ligadas, né, possuem uma ligação iônica e é semelhantemente a uma mola, por exemplo, essa ligação, essa interação entre elas seja equivalente a uma mola, eu utilizo a lei de Hooke para, por exemplo, ver o comportamento geral do cristal, do material que você está analisando. E essa aplicabilidade ela é muito grande, né? Porque no caso, isso de fato, essa lei de Hooke ela é válida para uma deformação bem pequena, certo? Se algum corpo sofrer uma deformação muito grande, já não é válida a lei de Hooke, a lei de Hooke, certo? Mas, por exemplo, em um cristal, em um material cuja oscilação é muito pequena, você já aplica diretamente a lei de Hooke. E claro, como são muitas moléculas, aí novamente a gente recai aí uma simulação computacional, né, para fazer alguns milhares de cálculos para nós, certo? Mas isso tem muita aplicabilidade, principalmente na engenharia de materiais. Tá? Tudo bem? Só uma questão de curiosidade aí. Certinho? Então, se vocês observar qualquer deformação no sistema, você já associa a força elástica, certo? E a força elástica é dada por menos Kx. Tudo bem? Então veja pessoal, nós vamos falar sobre uma lei que ela é muito importante nós conhecermos, porque está associada ao equilíbrio do sistema, certo? E a gente vai definir também quais são as formas de equilíbrio e, no caso, a condição de desequilíbrio de um sistema, certo? No caso, um corpo que esteja em repouso ou em movimento. Também a gente vai ter que verificar quais são as condições de equilíbrio ou desequilíbrio, certo? A lei da inércia, ela está associada ao equilíbrio do sistema, certo? Claro, você tem que dinamizar ele de alguma forma, você tem que envolver o desequilíbrio, certo? Mas todos os corpos que de alguma forma estão em equilíbrio no sistema, por mais que você receba uma força externa para sair no caso do equilíbrio e passe a ter um desequilíbrio, todos os corpos que estão naquele sistema tendem a manter-se em equilíbrio, tendem a continuar em equilíbrio. Claro que existem condições de vínculo para isso,
Os corpos eles têm que estarem totalmente desvinculados com algumas, como é que se pode dizer? Ele não tem que ter tanto vínculo com o sistema, de maneira que ele possa manter o seu estado de inércia intacto, certo? Professor, você está explicando, mas a gente não está entendendo. Então vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar que eu tenho um ônibus, certo? Esse aqui é o exemplo mais tradicional e mais clássico, né? Vamos pensar que eu tenho um ônibus aqui, certo? Que está em movimento. Certo? E ele está com velocidade V, tudo bem? Ele está com uma velocidade V constante, certo? Então todos os passageiros aqui do ônibus estão teoricamente com a mesma velocidade, certo? Com a mesma velocidade. Por que a gente discute essa questão do vínculo? Porque, por exemplo, vamos pensar que você, diferente dos demais, você é o passageiro que está em pé no ônibus. Vamos só exemplificar, né? Você está em pé no ônibus e não está segurando, por exemplo, o ônibus tão fortemente, certo? Então, se todos estão em movimento retilíneo e uniforme, por exemplo, estão com uma velocidade constante, se de alguma forma o ônibus começar a frear, certo? Começar a frear, há uma tendência de que todos os corpos tendem a ir para frente, a seguir com o movimento, certo? Então, por exemplo, é por isso que quando eu também já andei muito de ônibus, né? Muitas das vezes já fiquei em pé também. Então, o que acontece quando o ônibus ele freia bruscamente? Se você está em pé, você tende a ir o quê? Para frente. Você tende a seguir com o seu movimento, certo? Enquanto o ônibus tenta frear, tenta retardar esse movimento, você tende a ir para frente. Porque no caso eu tendia a ir para frente. No caso eu tendo a ir para frente quando eu estou em pé no ônibus, certo? Porque eu não estou tão vinculado ao sistema, certo? Eu não estou preso, o meu vínculo com o sistema é muito pouco, do contrário dos demais. Quem está sentado tem um vínculo muito grande, está muito ligado ao sistema. Tudo que acontecer no sistema, eles vão se comportar da mesma forma. Mas quem não está tão ligado ao sistema, ele vai tender a manter o seu estado de inércia, a manter o seu movimento, a manter-se o equilíbrio no sistema, certo? Então vamos pensar, todo o conjunto, ônibus e passageiros estão com a mesma velocidade, pode ter certeza que todos estão em equilíbrio. Só que eu vou adiantando para vocês, isso aqui é um equilíbrio dinâmico, certo? Quando há uma força atua sobre o sistema, vamos pensar aqui, uma força atua sobre o sistema, vamos pensar que só o passageiro que está em pé, né? Vamos pensar que se o ônibus está com uma velocidade, ele está com uma velocidade V também, certo? Mas, por exemplo, se o ônibus frear bruscamente, certo? Uma força F, nesse sentido, por exemplo, eu tenho aqui que a velocidade do ônibus, certo? A velocidade do ônibus vai o quê? Vai alterar. De maneira que o ônibus está passando aí atrás de cá. Ou seja, vamos pensar aqui. Eu tenho a velocidade do ônibus é uma velocidade V1. Vamos pensar que é uma velocidade V1. Então, você que está dentro do ônibus também tem uma velocidade V1, certo? Se o ônibus aplicar uma força, no caso o motorista frear, né? Essa velocidade do ônibus vai mudar para uma velocidade V2, de maneira que V2 é menor que V1, certo? Mas se você não tem tanto vínculo com o sistema, você que está dentro do ônibus aqui em pé, por exemplo, você ainda vai permanecer com uma velocidade o quê? V1, certo?
que é maior que V2. Então por isso que você tende a ir para frente, certo? Essa situação aqui é uma situação em que o corpo que está dentro do ônibus ele tende a manter o seu equilíbrio. Só que é um equilíbrio dinâmico, certo? A gente vai discutir com mais detalhes isso. Então ele tende a manter o seu estado de inércia, que é justamente o seu equilíbrio dinâmico, certo? Por mais que uma força F atue sobre o sistema, né, de maneira a diminuir a velocidade do ônibus nesse caso, certo? Então essa primeira lei, ela trata dessas situações em que, no caso dessa tendência em manter-se em equilíbrio, todos os corpos em manter-se em equilíbrio, uma vez que eles já estão em equilíbrio, certo? E manter o seu estado de inércia, certo? Um outro exemplo também, vamos pensar no exemplo 2, no exemplo 1, é por exemplo, quando você tem um corpo aqui, ele está parado, nesse caso, ele está em equilíbrio estático, ele está parado em repouso, né? Aí você aplica uma força F e esse corpo ainda fica parado, certo? Porque necessariamente o que acontece? Quando aplica, vamos pensar num corpo bem pesado, né? Eu exemplifico sempre uma geladeira ou um guarda-roupa, por exemplo. Se a gente quer empurrar, logo de início a gente não consegue mover, né? Porque é um corpo muito pesado. Mas o que acontece? À medida que a gente empurra para frente, você tem que considerar que existe uma força para trás. E essa força, ela é o que? É a força de atrito que está agindo sobre o corpo, que está anulando essa força. Então, à medida que a gente aumenta o valor de F, aumenta o valor da força, certo? Aumenta o valor de F, aumenta o valor da força de atrito, certo? Por que o corpo não sai imediatamente em movimento? Quem explica isso é a primeira lei. Porque o corpo, ele já está em repouso, certo? Ele já está em repouso. Então, para você tirar ele do repouso, certo? Ele vai tender, no caso, a primeira lei vai agir de maneira que possa manter-se em equilíbrio estático, certo? Então, todos os corpos acontece isso. À medida que você tenta retirar o sistema, o corpo do equilíbrio, você vai recair da primeira lei, certo? Todos os sistemas que você tenta retirar do equilíbrio, você vai recair na primeira lei de Newton, certo? Então aqui o corpo ele tende, em um certo momento, a manter seu estado de inércia, certo? Em certo momento isso aqui vai ser igual a zero. Mas à medida que você vai aumentando o valor da força, você aumenta o valor da força F, a força de atrito já não resiste mais. No caso, a força F, no caso, supera a intensidade da força de atrito. Aí sim, o corpo ele sai do equilíbrio. Ele sai do equilíbrio, uma velocidade V, certo? Mas esse primeiro momento ele acontece. Isso é descrito pela primeira lei de Newton, tá? Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal? Tá meio confuso? Veja, vamos definir o que seria equilíbrio estático. O que seria um equilíbrio estático? Certo? O equilíbrio estático é um sistema que está em repouso, absolutamente em repouso, certo? Claro, em um dado referencial, como a gente já vem discutindo. Mas se o sistema está em equilíbrio estático, é porque ele está em repouso, certo? Então, necessariamente, trata-se de um sistema
Equilíbrio estático trata-se de uma característica do sistema vou colocar aqui, de sistemas que estão em repouso, certo? Força resultante igual a zero. Eu vou colocar essas grandezas físicas, por mais que a gente ainda não viu ainda, mas é a condição, né? O torque resultante é igual a zero, velocidade igual a zero, certo? Então, se você vê um sistema em repouso, vamos pensar vários blocos em repouso, certo? Você já pode dizer, opa, esse sistema está em equilíbrio estático, esse corpo está em equilíbrio estático, certo? O que seria um equilíbrio dinâmico? Seria equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico trata-se de um sistema, trata-se de uma característica, né? De uma característica no sistema de sistemas que estejam em velocidade constante, ou seja, necessariamente a velocidade é diferente de zero, mas o movimento ele é movimento uniforme, certo? A gente pode considerar um movimento uniforme, de maneira que também a gente considera que a força resultante, o torque resultante, seja igual a zero também. Então o sistema está em equilíbrio dinâmico, certo? É o caso do avião, por exemplo, né? Se o avião, às vezes a gente pensa que o avião ele não está em movimento, né? Principalmente se você deixar a janela fechada e tudo, parece que o avião está parado, certo? Mas por que tem essa sensação de estar em repouso? Porque, de fato, o avião ele está em uma forma de equilíbrio, mas ele não está em equilíbrio estático, ele está em equilíbrio dinâmico, certo? Necessariamente ele está em movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? Certo? Mas o equilíbrio dinâmico ele vai além somente do... Não necessariamente tem que estar em MRUV, mas ele pode estar em movimento uniforme, certo? Que de alguma forma não haja aceleração do sistema, tudo bem? Então, para que o corpo esteja em movimento uniforme, a velocidade ela não tem que variar com o passar do tempo, certo? Por mais que mude de direção, mas ele tem que estar em movimento uniforme. E o torque também, né, a questão da rotação tem que ser igual a zero, certo? A gente vai ver essa grandeza física mais lá adiante. Certinho? Posso apagar bem aqui só para terminar de escrever? Só copiar aqui rapidinho só para mim terminar. Certo? Enquanto vocês copiam, eu vou reforçando aqui para vocês que de fato a primeira lei da inércia ela está associada com a manutenção desse tipo de equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio estático, ele tende a manter-se em equilíbrio estático. É o caso da geladeira, por exemplo, né? O corpo que a gente tenta empurrar para frente. Ou se o corpo está em equilíbrio dinâmico, o corpo tende a manter-se em equilíbrio dinâmico, certo? Por mais que ele sofra uma força externa, mas o corpo, como ele está em velocidade constante, ele tende a manter-se em velocidade constante. Principalmente aqueles que não têm tanto vínculo com o sistema, certo? Mas aqueles que têm muito vínculo, né? Por exemplo, são as pessoas que estão ali com cinto de segurança, né? No ônibus, então eles estão muito presos à cadeira, então tudo que o sistema sofrer, ele vai sofrer também, certo?
O contrário é aqueles que estão com um vínculo muito baixo, que estão em pé, não tem tanto vínculo, ele vai de fato tender a manter-se o seu equilíbrio, né? Manter seu estado de inércia. Bem? Vou apagar bem aqui rapidinho. Certo? Equilíbrio dinâmico trata-se de uma característica de sistemas que estão em movimento uniforme. Movimento uniforme. Né? E considera também força resultante igual a zero, torque igual a zero e velocidade constante. Certo? Claro, diferente de zero, mas eu não vou colocar aqui a velocidade constante. Tudo bem? O que seria o desequilíbrio? Desequilíbrio. Vou colocar diretamente. É uma característica de um sistema. Característica de sistemas colocar direto cuja velocidade varia com o passar do tempo. Certo? Aí é aquela mesma situação. Se a velocidade variar, é o caso aqui do ônibus, né, que está perdendo velocidade, você já pode considerar que o sistema já está em desequilíbrio, certo? Então aqui a força resultante pode ser diferente de zero, o torque resultante pode ser diferente de zero, certo? Pode ser ou não ser, tá? Se for um ou outro, já está em desequilíbrio, certo? E a variação da velocidade, ela é diferente de zero, certo? No caso, se a velocidade muda, essa variação não é mais igual a zero, diferente. Tudo bem? Aqui pode ser igual e resultante diferente, aí eu tenho uma situação. Aqui também pode ser diferente, o resultante pode ser igual a zero. Eu tenho situação de desequilíbrio também, tá? Ou então pode ser tudo diferente. Eu já generalizo dessa forma. Mas se for uma ou outra, qualquer situação dessa vai fazer com que a variação da velocidade seja diferente de zero. Que é basicamente é isso que importa. Se for diferente de zero, o sistema está em desequilíbrio, certo? Então a gente viu vários sistemas de desequilíbrio, né? Quando o corpo ele tem uma certa aceleração. Então se o corpo tem aceleração, a velocidade varia. Se a velocidade varia, opa, aquele sistema está em desequilíbrio. Ele tende a manter-se em equilíbrio, freando ou acelerando,
Tá? Tudo bem? No caso, principalmente freando, né? Aquela questão, por exemplo, se você tem sistemas, vamos pensar aqui, aqui eu tenho um sistema em equilíbrio estático, equilíbrio estático, aqui desequilíbrio, e aqui equilíbrio dinâmico, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema em equilíbrio estático, ele pode sair do estático para o desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, ele pode sair do desequilíbrio e ir para o equilíbrio dinâmico, certo? Mas essa situação aqui, por exemplo, do equilíbrio dinâmico para o equilíbrio estático, difícil de acontecer. Eu ainda não vi exemplo sobre isso aqui. Então é a mesma situação. Se eu estou em velocidade constante, eu preciso passar pelo desequilíbrio para poder eu ficar em equilíbrio estático, certo? Então, por exemplo, para mim sair da minha velocidade constante e ficar em repouso, absolutamente em repouso, certo? Falar absolutamente é difícil de falar dentro desse referencial, mas se ficar em repouso, né? Certamente eu vou ter que frear. Se eu estou com velocidade constante, para ficar em repouso, eu vou ter que frear. Se eu estiver freando, eu vou estar em desequilíbrio. Então eu tenho esse sentido aqui, né? Isso aqui não acontece. Eu tenho isso aqui para isso aqui, ou então o contrário, né? Para o desequilíbrio e depois para o equilíbrio estático, certo? Pular do equilíbrio estático para o dinâmico ou vice-versa é um fenômeno muito difícil de acontecer. Eu arrisco a dizer que não existe esse tipo de fenômeno, tá? Porque tem que passar pelo desequilíbrio. Por mais que seja pequeno, bem rápido, tem que passar pelo desequilíbrio para poder chegar do equilíbrio dinâmico para o equilíbrio estático ou vice-versa. Certinho? No sistema. Vamos escrever só isso. O que seria a segunda lei de Newton, né? Veja, interpreta fenômenos físicos em desequilíbrio através da força resultante de todas as forças existentes no sistema. Tá? Então, veja, a segunda lei de Newton ela é basicamente, né, interpretada, ela é matematicamente interpretada, né? Por essa relação aqui, eu vou colocar logo aqui para vocês, vou apresentar para vocês. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? E como eu discuti com vocês, a aceleração no sistema está relacionada com o desequilíbrio, certo? Então, todo e qualquer sistema em desequilíbrio, você já pode pensar que ali existe um conjunto de forças, certo? Que está atuando no sistema, ou no corpo qualquer, né? Vamos pensar aqui, ó, que existe um corpo, né? Posso pensar em várias forças, F1, F2, F3, F4, por exemplo. Várias forças que estão agindo no sistema, certo? Veja, dessas forças aqui, eu posso calcular o que conhecemos por força resultante, certo?
Então dessas forças aqui, F1, F2, F3, F4, eu posso calcular o que conhecemos por força resultante. E agora, essa força resultante, uma vez que nós estabelecemos a força resultante, eu tenho a aceleração do corpo. Então vamos pensar que esse corpo está submetido a várias forças, F1, F2, F3 e F4. Para me calcular a força resultante, ela vai assumir uma certa direção aqui. Vamos pensar que é nessa direção aqui, certo? Ela pode ser nesse sentido, certo? Força resultante pode ser nesse sentido, ou pode ser no sentido oposto. Pode ser para cá, para esse sentido. Vocês vão ver que isso é possível de acontecer, certo? Mas o que é essa força resultante? Essa força resultante, ela substitui todas as forças existentes no sistema. Então, eu preciso saber da F1? Sim. Preciso saber da F2? Sim. Mas para calcular a aceleração do sistema, eu preciso saber da força resultante do sistema. Certo? E a força resultante do sistema, ela pode ser estabelecida de várias formas. Vai depender da direção e sentido das forças que estão atuando sobre o corpo, por exemplo. Um corpo de massa ímã sobre os corpos de massa ímã. Certo? Então, existem várias formas de calcular essa força resultante. E vai depender da direção e sentido das forças. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente analisar vários sistemas que julgamos ser sistemas simples para calcular a força resultante. Então vamos pensar em forças que estão no mesmo sentido, forças que estão em sentidos opostos, forças perpendiculares entre si, forças que têm um certo ângulo de inclinação, certo? Então para cada tipo de sistema de forças sobre o corpo, você tem uma forma diferente de calcular a força resultante. Em uma você soma todas as forças, em outras você subtrai ambas as forças, né? Em algumas você aplica o teorema de Pitágoras, outras você já aplica algumas propriedades trigonométricas para decompor as forças. Então existem vários sistemas. Gravar as relações é impossível, porque pode ter qualquer sistema de força, certo? Mas vocês têm que aprender o método para calcular, pelo menos os mais simples. Tudo bem? É isso que nós vamos aplicar, é isso que nós vamos aprender, certo? Então, no caso aqui, a segunda lei de Newton interpreta fenômenos físicos em desequilíbrio através da força resultante de todas as forças existentes no sistema, certo? Podemos interpretar através da seguinte relação. Força resultante é massa vezes a aceleração, certo? Tudo bem? Então, no caso aqui, essa é uma das principais relações que nós vamos utilizar para a gente interpretar, né, para a gente calcular principalmente a aceleração do sistema, certo? Que é a mesma aceleração, né? É uma aceleração constante, sendo essa relação, essa forma da lei de Newton, essa aceleração continua sendo constante, certo? E a massa também, ela é constante, certo? No caso ela não muda, né? Porque existe tantas situações dentro da natureza que a gente pode pensar na massa variando também, né? Na aceleração variando. Mas aqui, para nós, o que nós vamos estudar são situações em que a massa é constante e a aceleração é constante, certo? Tudo bem? E verificar, por exemplo, as forças que estão atuando sobre
a massa, certo? Então essa é a segunda lei de Newton, né? Tão famosa segunda lei de Newton, certo? Que justamente essa aqui é uma particularidade, né? Existe uma lei bem mais geral do que essa aqui, mas no ensino médio a gente estuda essa forma da lei de Newton, certo? Então, a princípio, eu vou apresentar para vocês sistemas que julgamos ser sistemas simples, tá? Para calcular a força resultante. Então, a gente ainda não vai falar ainda da terceira lei, mas eu vou abordar para vocês alguns exemplos de sistemas, tá? Então, vamos pensar sistemas cujas as forças estão na mesma direção e sentido. Certo? Então, vamos primeiramente calcular a força resultante quando as forças estão na mesma direção e sentido. Aqui tem várias direções, vários sentidos possíveis. Certo? Agora a gente vai calcular uma situação em que a força está na mesma direção e sentido. Vamos pensar no bloco de massa M. Aí eu tenho uma força F1, uma força F2, certo? Então eu tenho duas forças atuando sobre o bloco. Como é que a gente calcularia a força resultante nesse caso aqui? Certo? Veja, existem situações em que o bloco, por mais que o bloco esteja sendo submetido a duas forças nesse sentido, mas o bloco está indo no sentido oposto. Ou existem situações que o bloco está indo no mesmo sentido. Certo? Eu posso dar um exemplo para vocês. Se eu jogar, por exemplo, esse pincel aqui no chão, né? Se eu jogar aí no chão, vai ter uma hora que ele vai parar, certo? Vai ter uma hora que ele vai parar. Ou seja, ele está indo numa direção, mas a força de atrito está no sentido oposto, certo? E por contrário, se eu definir uma força F aplicando sobre o corpo, que seja maior que o atrito, o corpo vai em constante aceleração. No caso, sua velocidade vai aumentar com o passar do tempo. Ou seja, existem situações cuja resultante de movimento, o corpo, ele está nessa direção aqui. Eu posso definir a resultante, R, ou a velocidade. Pode ser uma ou outra. Eu posso escolher uma ou outra para me estabelecer a resultante. Mas eu vou escolher o R, tá? Que é a mesma coisa, só para a gente pensar na questão do sentido, certo? Então quem é o R? Me dá a direção do bloco. Se a direção do bloco está nesse sentido, certo? Se o sentido está da esquerda para a direita, como é que seria a força resultante? Nesse caso aqui, a força resultante ela vai ser o quê? Eu tenho quantas forças? F1 e F2. F1, F2. Certo? Aí eu pergunto para vocês, está no mesmo sentido ou no sentido oposto? O que vocês acham? Essas forças estão no mesmo sentido de R ou no sentido oposto? No mesmo sentido? Isso, no mesmo sentido, certo? Se as forças estão no mesmo sentido, você coloca um sinal de mais na frente de F, certo? Sinal de mais. Tudo bem? Agora tem uma situação que é diferente. Vamos pensar que o bloco está aqui, certo? Sinal de M, bloco M. Eu tenho as mesmas forças F1 e F2 atuando sobre o bloco, certo?
Mas agora o bloco está na direção oposta. Está nessa direção em sentido aqui, ó. Certo? Da mesma forma, como é que fica a força resultante? A força resultante, eu tenho quantas forças? F1, F2. Agora estão na mesma direção ou em sentido oposto? Estão no mesmo sentido ou em sentido oposto? Estão em sentido oposto. Se está em sentido oposto, obrigatoriamente você tem que colocar um menos aqui. Tem que colocar um menos na frente. Certo? Então depende da direção de movimento do corpo. Se o corpo está nessa direção e as forças estão no mesmo sentido, é sinal de mais. Se as forças estão na mesma direção, mas estão em sentido oposto ao movimento do corpo, as forças estão atuando assim, mas o corpo está indo para lá, você tem que colocar um sinal de menos na frente. Ah, professor, por que tem que ser assim? Porque isso aqui é uma propriedade vetorial, tá? É por isso que muitas das vezes é muito interessante a gente aprender propriedades vetoriais para a gente escapar desses macetezinhos aí, desses esquemazinhos. Porque já é automático, né? A propriedade vetorial, basta você fazer uma soma vetorial. Aí você já carrega essas condições aqui todinhas, de mais, de menos, certo? Mas aí para a gente estudar vetores, né, tem que dedicar todo um tempo aí, certo? Aí, de maneira que a gente tem que aprender dessa forma. Se for o mesmo sentido, você soma. Você atribui o sinal de mais na frente da força. Se for em sentido oposto, você atribui um sinal de menos. Por que esse menos? Lembra da aceleração? A aceleração ela pode ser o quê? Ela pode ser negativa, né? Se a aceleração pode ser negativa e a massa é sempre positiva, a massa sempre é o quê? Maior ou igual a zero, certo? Então eu tenho força resultante negativa também, certo? De maneira que essas forças F1 e F2, elas são sempre o quê? Positivas. É o módulo. A gente usa sempre o módulo. 30 newtons, 40 newtons, F1 é 50 newtons. Mas aí eu uso mais ou menos, vai depender da direção de movimento do corpo, certo? Tudo bem? Vamos colocar bem aqui, ó. Quem é o R para nós? O R é a direção de movimento do corpo. Certo? No caso aqui, eu vou colocar bem aqui, tá? Constante, o A é a aceleração. E M é a massa. Depois vocês vão ver que M é a massa total do sistema. É a massa total. Vou colocar assim, tá? Total do sistema. Então veja, uma vez que a gente descobre a força resultante pelas forças, né, a gente calcula a aceleração, certo? Certinho? Mas cada distribuição de forças é diferente, né? Principalmente a gente já vê só pelo sentido do corpo também, né? Vamos verificar a diferença agora em sentidos opostos. Como é que é? Sentidos opostos. Força
forças. Esqueci de colocar um Q, né? Forças que estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então aqui vamos pensar o bloco. Tem um bloco aqui, massa M. Eu tenho uma força F1, uma força F2. Certo? Então veja, agora eles estão na mesma direção, mas só que em sentidos opostos. Certo? Veja, teoricamente não precisa saber quem é o maior ou menor. Certo? A gente pode até necessitar dessa informação para a gente ver algumas resultantes também bem mais complicadas, mas teoricamente, por exemplo, se eu pensar, deixa eu pegar aqui o pincel, teoricamente, se eu pensar que o corpo está nessa direção, certo? Eu tenho só duas forças nessa direção, então veja, força resultante, ela vai ser o que? F1 e F2, certo? Mas quem está no mesmo sentido? O F2 ou o F1? Quem está no mesmo sentido da R? Da minha direção de movimento? F1, certo? Então aqui é mais. Quem está em sentido oposto? F2. Então aqui é menos. Então basicamente esse sinal é positivo, eu posso apagar ele e ficar assim, certo? Então a resultante para essa situação é F1 menos F2, certo? Independentemente se F1 é maior ou menor. Porque no caso o que importa aqui é a direção e sentido da direção de movimento do corpo. O corpo está indo para lá, certo? Se está indo para lá, quem está na mesma direção? F, então é positivo. Quem está na direção oposta? F2, então é negativo. Pronto, você já organizou a relação, certo? Ah, se tiver em sentido oposto, aí muda um pouquinho, né? Se eu pensar, por exemplo, bloco de massa M, aqui F1 e para cá F2, e o corpo está nessa direção aqui, aí nós temos o que? A força resultante nesse caso vai ser o que? F1 e F2. Quem está no mesmo sentido? F2. Então aqui é positivo. Quem está em sentido oposto a R? Próprio F1. Então aqui na frente do F1, ó, negativo. Pronto. Já organizei a força resultante para essa situação também. Certo? Então não adianta decorar, né, as relações. A força resultante para essa situação é assim. Porque são muitas relações. São muitas formas de... São vários sistemas que a gente pode se deparar. Aqui é para duas forças, mas eu posso colocar três forças. Eu posso pensar em quatro forças, certo? Na mesma direção. Posso pensar em forças perpendiculares, que a gente aplica o teorema de Pitágoras, certo? Então, as forças que atuam no sistema, que participam da resultante do sistema, elas são forças que estão na mesma direção da resultante, certo? Então, a resultante tem essa direção, então F1 e F2 participam do sistema. Ah, professor, não tem força-peso? Tenho. Mas essa força-peso não participa da força resultante, por enquanto. Na verdade, nesse caso não participa. Por quê? Isso aqui é importante. Porque a força-peso,
ela é perpendicular à direção de movimento do corpo. O movimento do corpo está na horizontal, a força-peso é na vertical, então não participa, certo? Ah, professor, mas se o corpo estivesse subindo, aí sim, a força-peso participaria, certo? Se fosse uma situação assim, por exemplo, vamos pensar um corpo está subindo aqui, devido a uma força F qualquer, certo? Aí está subindo. Qual é a força resultante? Força resultante. Se está subindo, né, a resultante de movimento é essa aqui, ó. Certo? Qual é a força resultante? Força resultante é F. F. Mas eu tenho o peso. Está na vertical. Aí sim. Eu tenho que considerar o peso aqui. Então vai ser F e a força peso. Certo? Quem está no mesmo sentido? F. Então é positivo. Vou deixar assim mesmo. Quem está em sentido oposto? O peso. Então é negativo. Certo? Então, em situações em que o corpo está subindo, é F menos P, certo? Mas situações em que o corpo está descendo, como é que a gente calcula a resultante? O P está no mesmo sentido, então é positivo, e o F está em sentido oposto, então é negativo. Certo? Então a gente tem que sempre que ver a direção de movimento do corpo, essa resultante de movimento, certo? E ver as disposições das forças. E quem é que entra para a resultante? Aqui está na mesma direção de movimento do corpo. Aqui estão perpendiculares não entra na força resultante. Não participa da força resultante. Certo? Só as forças que estão na mesma direção de movimento do corpo. Tudo bem? Não esqueça disso. As que estão em perpendiculares, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho o peso para baixo, só que é anulado com a normal para cima. Então nesse caso a normal é igual ao peso. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Certo? Mas aqui, primeiro que eu nem estou em contato com a superfície. Certo? E o movimento é na vertical. Então a gente tem que sempre considerar a força peso. Porque a força peso está nesse caso na mesma direção. No caso está na vertical, que é a mesma direção de movimento do corpo. Tudo bem? Certo? Isso posso deixar dessa forma. Certinho.